Mas vamos começar então, doutor. Nós vamos falar hoje sobre a relação de trabalho que permeia os serviços de motoboy e de delivery, tá? Queria agradecer aí o pessoal que nos assiste, que nos acompanha no Instagram, nas nossas redes sociais, né? E a gente acha muito interessante falar sobre esse tema, porque isso envolve não só relação de trabalho, mas envolve também relação de emprego, né? Nós temos essas duas situações quando a gente fala de motoboy. Mas eu acho que o primeiro ponto, então, seria a gente fazer uma distinção do que é relação de trabalho e o que é relação de emprego, que muitas pessoas confundem achando que é a mesma coisa, mas não é, tá? A relação de emprego, quando a gente fala de emprego, a gente fala de emprego formal, com carteira de trabalho assinada, ela pressupõe 5 requisitos, tá? Que são a pessoalidade, onerosidade, subordinação, alteridade e não eventualidade. Esses 5 requisitos, para que se configure uma relação de emprego, eles devem estar concomitantemente. O que quer dizer isso? Eles devem estar ao mesmo tempo, eu devo ter esses 5 requisitos. Se faltar um desses requisitos, eu não tenho relação de emprego. O que eu posso ter é uma relação de trabalho, mas não de emprego. Então vamos só esclarecer o que seria cada um desses 5 requisitos. O primeiro requisito é a pessoalidade. O que é isso? No direito nós falamos que o contrato de trabalho, a relação de emprego, na verdade, ela é pessoal. O contrato, ele é intuito personae. O que quer dizer isso? Somente pode prestar o serviço a pessoa que foi contratada. Não pode uma outra pessoa fora desse contrato prestar o serviço. Isso já é um ponto bem diferente das relações de emprego, da questão de terceirização, né? Porque a gente não tem essa pessoalidade, tá? Você pode fazer um contrato com uma empresa e mandar uma outra pessoa prestar o serviço, sem problema nenhum. Né? Você não contrata a pessoa especificamente, é só ela que pode prestar o serviço. Né? Já na relação de emprego, ela funciona dessa forma. Tá? Só pode ir prestar o serviço a pessoa que efetivamente foi contratada. Um outro ponto que nós temos aí é a onerosidade. E o que é onerosidade? Não existe relação de emprego sem pagamento de salário. Se não houver pagamento de salário, nós não estamos falando de relação de emprego. Ah, doutor, mas eu faço um trabalho voluntário. Muito bem. Você faz um trabalho voluntário, você não tem um emprego voluntário. Emprego voluntário não existe. Tá? Então a pessoa precisa ser remunerada, precisa receber o salário dela. O outro ponto que nós temos aí é a subordinação. Existe um estado de sujeição entre empregador e empregado. O empregador dá as ordens, dá as diretrizes e o empregado tem que cumprir, desde que essas diretrizes, essas ordens sejam ordens lícitas. Se for dada alguma determinação ilícita, o empregado não deve cumprir essa determinação. Ele deve cumprir tudo aquilo que está dentro da legalidade. Né? E aí um outro ponto que nós temos é a alteridade. O que quer dizer a alteridade? Todo o risco do negócio, ele é do empregador. Ele nunca pode passar o risco do negócio para o empregado. Ou seja, se no final do mês ele faz o DRE dele e ele tem um prejuízo, mesmo ele tendo prejuízo, ele não pode repassar isso para os empregados. Ou seja, não vou te pagar todo o teu salário, vou te pagar só uma parte dele. Né? Ele não pode passar esse risco, ele tem que pagar o salário normalmente para o empregado e todos os riscos do negócio sempre vão ser do empresário. E o último ponto que nós temos que falar, só para esclarecer a diferença entre a relação de trabalho e emprego, é a não eventualidade. O que é isso? O contrato de trabalho, ele é de trato sucessivo, ele se perpetua pelo tempo. Tá? Então, quando a gente fala de relação de emprego, a prestação desse serviço no emprego,
ele não pode ser eventual. Ele tem que ser, uma relação contínua, tá? Por mais que eu esteja falando, por exemplo, de contrato de experiência ou contrato temporário, ele tem uma relação contínua. É claro que ele existe um Perfeito. fim determinado nele, uma data, né, que ele talvez se encerre ali. Mas, por mais que eu tenha essa data, a relação ela é contínua. O colaborador vai trabalhar todos os dias, é claro que respeitando as folgas que existem dentro da CLT, feriados, etc., mas ele vai prestar o serviço dele todos os dias. Né? Então, só para recapitular e deixar bem claro, se faltar um desses requisitos, não há relação de emprego. Pode haver sim uma relação de trabalho, tá? Mas, agora adentrando ao nosso ponto, que é a questão dos motoboys e do delivery, existe sim, dentro dessa categoria de motoboys, um registro, um registro no CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que existe essa função de motoboy, né? Essa função, ela é uma Perfeito. função que o motoboy, ele pode sim ter a carteira assinada. Tem empresas que contratam motoboys para ficar à sua disposição, que trabalham com entregas diariamente, precisam fazer várias entregas, então trabalham com uma função de motoboy e esse motoboy tem carteira assinada. Mas isso, pelo que a gente vê até nos tempos atuais, isso não é mais uma regra, né? Porque existe muita questão dos freelancers, né? Dos motoboys que trabalham para várias empresas diferentes, que ele passa para coletar a documentação, ou o que quer que seja, em várias empresas, e depois ele faz a rota dele distribuindo, né? Perfeito. Então ele não trabalha para uma empresa especificamente. Isso é muito comum hoje em dia. E aí o doutor Lucas vai trazer aqui para a gente, inclusive, o que a lei dos motoboys e motociclistas fala sobre isso, né, doutor Lucas? Perfeito. Isso mesmo, doutor André. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo aqui a nossa live, né, e salientar que, na verdade, o sentido principal aqui do que a gente está buscando trazer, dessa introdução aí que foi trazida, né, pelo doutor André sobre a diferença entre uma relação de emprego e uma relação de trabalho, é fundamental, né, que todos tenham conhecimento, né, desses institutos, porque principalmente assim o brasileiro, né, a maior parte de todos os brasileiros tem o espírito de empreendedor, né. Então isso é um assunto necessário, especialmente para o pequeno e para o médio empresário, né, ou para as pessoas que eventualmente queiram galgar, né, essa carreira, né. E a gente sabe que na pandemia agora, eu sempre faço a questão de frisar sobre isso, né? Na pandemia, todas as empresas, mesmo as pequenas, que elas quiseram se manter em atividade, né, com todas as limitações sanitárias que foram impostas, elas precisaram, hora ou outra, recorrer à questão do delivery, né? Desde os pequenos, médios e grandes empresas, e não importando a natureza dessas atividades, né? Seja até com prestação de serviços, como eu estava vendo recentemente, doutor, aqui agora está sendo muito comum a troca de baterias, né? Ou seja, é uma entrega de um serviço e de um produto ao mesmo tempo, por motofrete, né? Ou seja, você liga para uma empresa especializada de baterias, ela manda um motoqueiro ir lá, substituir sua bateria, trocar a sua bateria, e aí você pode sair com o seu carro, se você tiver tido alguma pane, né? Então você vê que é mesmo a prestação de serviços, né? Ou seja, não só a entrega de produtos, é muito comum, né, ser realizada através de motoristas, tanto de aplicativo, né, como motoristas de carros, como as pessoas que trabalham com motofrete. Então, dada a importância nesse assunto, né, especialmente se algum pequeno ou médio empresário estiver nos assistindo, é importante dizer, e eu faço as palavras do doutor André as minhas, o direito do trabalho ele é um ramo em constante atualização, né? Eu defendo que
para o futuro, para o crescimento de uma sociedade, de um país, as relações trabalhistas como um todo têm que estar em constante evolução, né? Ou seja, o mercado de trabalho vai evoluindo, né? O ramo do direito vai evoluindo, as relações vão ficando mais fluidas, né? Menos burocráticas. E o perfeito exemplo disso é a legislação que o senhor citou, que é a Lei 12.009 de 2009, né? Editada justamente com um fim, né? Específico de trazer essa liberdade, né? Aos prestadores de serviços de motofrete. Uma vez que o artigo 6º dessa lei, ela fala claramente que a contratação, né, desse especialista de entrega, às vezes ele é chamado assim, dessa forma, nas empresas, ela pode ser feita tanto por carteira assinada, ou seja, em um derradeiro vínculo de emprego, né, ou através de um contrato de prestação continuada, né, que aí pode ser enquadrado tanto como um diarista, ou mesmo um trabalhador ali com carteira assinada, mas com um vínculo determinado, um temporário, que seja, né? Mostrando a vontade do legislador, né, em fomentar esse mercado, né, tão necessário. E eu digo tão necessário não somente pelo entregador de motofrete, que representa uma parcela significante, né, da população, mas também no sentido de diminuir os custos das empresas, né? Uma vez que, como eu já disse, o setor de delivery, eu penso que é essencial hoje em dia, né, para o crescimento de... Não importa o tipo de empresa, ele é essencial. Se é possível fazer a entrega do serviço ou do produto através de delivery, para que essa empresa se desenvolva e alcance outro patamar, ela tem, né, é necessário que ela... Deixa eu só acrescentar uma coisa do que o senhor está falando, doutor, que eu acho extremamente interessante. Desculpe até lhe interromper, mas essa questão do delivery, que o senhor falou que ela é essencial hoje, ela se tornou essencial até, a gente claro que nós já conhecíamos a questão do delivery, isso já funcionava há muito tempo, mas a pandemia, ela nos mostrou essa outra face, né, que a gente... Realmente, a sociedade começou a se moldar para esse novo momento que a gente está vivendo e começou a usufruir muito mais desse delivery. Hoje, eu acho que, pelo que concordo 100% com o que o senhor falou, hoje, por mais que essa pandemia passe, esse serviço de delivery ele não vai passar, ele veio para ficar. Né? Isso traz uma comodidade para o consumidor, para o cliente, muito grande, em que você não precisa sair de casa mais para, por exemplo, como o senhor falou, eu não preciso, a bateria do meu carro parou, eu não preciso pedir carona de alguém para ir comprar uma bateria nova, voltar para casa e eu não tenho a ferramenta para trocar. Isso é coisa do passado, isso não existe mais, né? Hoje em dia, realmente, o serviço de delivery para a maior parte das empresas, ele se tornou essencial e ele veio para ficar. Então, é por isso que a gente resolveu falar dessa questão dos motoboys, porque isso é uma coisa, é uma profissão que ela vem cada vez crescendo mais, né? Perfeito, doutor. Exatamente. Exatamente, faço das suas palavras as minhas. Inclusive frisando, né, as grandes varejistas, né, para quem não sabe, o doutor André agora está passando um período aí nos Estados Unidos, né, e a gente pode citar o exemplo da Amazon. Né? A Amazon ela é uma empresa varejista em constante crescimento, né, no âmbito global, né, e cada vez mais tem investido tanto no sistema de delivery comum feito por carros, né, caminhonete, mas também agora vi uma notícia recente por meio de motocicletas, né? Ou seja, com o objetivo ali talvez de diminuir custos, né? Otimizar uma logística, né? Empresarial, provavelmente assim pela questão da rapidez até, né? Isso é uma tendência que eu acredito que não se aplicará só aos Estados Unidos, mas provavelmente deve ser um teste piloto e com certeza se aplicará ao resto do mundo, né? Fixada essa logística na empresa. Então, isso aí. Entrando no mérito da questão do operador de motofrete, né? Que é
ou mototaxista, ou entregador de moto, né, de aplicativos, né? Isso o conhecimento em torno dessa função, como o senhor falou, que está descrito no Cadastro Brasileiro de Ocupações, né? O CBO é essencial até para mostrar qual é o melhor método, né, para o empresário, né, para esse pequeno e médio empresário aí, do que ele pode fazer, para que ele não seja surpreendido, né, posteriormente, iniciando um negócio, às vezes muito promissor, e aí, posteriormente, sem esse acuidade, né, sem esse cuidado de ter uma assessoria jurídica para lidar, no caso, com esses colaboradores, com esses prestadores de serviço, ser surpreendido aí por uma leva, né, de reclamatórios trabalhistas. É verdade. E, inclusive, doutor, nós tivemos esses tempos agora aí na banca um caso exatamente nesse sentido, né? Um caso em que o motoboy requereu o reconhecimento da relação de emprego, ou seja, ele estava querendo um vínculo empregatício, né? E nós fizemos a defesa da empresa, arguindo que não teria o vínculo, mas eu queria que, como foi o senhor que ficou responsável pelo processo, como o senhor acompanhou, foi junto comigo desde a primeira reunião, né? O senhor viu como é que estava o desespero da nossa cliente no início da reunião, né? Eu queria que o senhor comentasse o caso e comentasse a sua percepção sobre isso, comentasse também, nós tivemos a decisão, né? Como é que foi a decisão, o que a justiça entendeu em relação a esse motoboy que pediu aí o reconhecimento do vínculo de emprego junto à empresa. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse caso, que eu achei que foi um caso bem interessante e que vem a calhar justamente no que a gente está conversando agora. Perfeito, doutor. Justamente. Só para fazer um enredo aqui da situação, é importante até contextualizar, né, quem está assistindo sobre esse caso. Né, se tratava de um diarista, né, que prestava esse serviço de entrega autônomo aí, né, algumas vezes nessa empresa cliente, né, uma empresa, uma franquia internacional, né, de pizzas, que nos procurou, né, assim, tem algumas unidades aqui em Manaus, e procurou a banca, né, relatando a situação de que, dentre outras coisas da parte trabalhista, essa era uma das que mais preocupava, né, eles tinham sido notificados de uma reclamatória trabalhista de um desses especialistas de entrega, como era chamado, né, nessa empresa, né, buscando esse vínculo de emprego. Né? Esse prestador de serviço, esse diarista, ele estava nessa condição desde 2017, que foi o início das atividades dessa empresa aqui na cidade de Manaus. E ele prestava o serviço mais ou menos da seguinte forma: ele era convocado, ou mesmo ele entrava em contato, né, com essa rede de pizzarias, perguntando se ele podia ser escalado, né, quantas vezes ele podia ser escalado ali na semana ou no mês, né, para fazer essas diárias, recebia ao final do dia, né, esse valor, que era uma renda variável de acordo com as entregas que ele fazia, né? A moto, ou seja, o veículo de trabalho era dele, né? Ele era o único responsável por aquela motocicleta, pelo combustível, né? Pelo pagamento de imposto, manutenção, por eventuais fortuitos, né, que pudessem acontecer. E mesmo assim, por essa alegada continuidade, que talvez realmente seja um dos únicos requisitos que poderia pairar, né, sobre essa relação aí, ele, ao sair, né, da empresa por alguns desentendimentos, parou de prestar diárias lá, ele entrou com essa reclamatória pedindo reconhecimento de vínculo, né, e todas as verbas que são, a gente diz, consectárias, ou seja, são automáticas de um reconhecimento de vínculo, se reconhecem várias verbas, né? E esse está aí justamente o perigo, né? No caso, ao empresário, né? Que não se atenta assim de uma forma um pouco mais detalhada, né? Sobre essa questão. E aí a banca, né, trabalha da seguinte forma nesses casos, né? A primeira questão é sempre apagar o incêndio, ou seja, oferecer a contestação, fazer o estudo de caso, né, ver aquilo que é mais urgente.
e posteriormente trazer soluções proativas, né, do que a gente chama de advocacia preventiva, né, ou seja, após sanado aquele problema principal, né, buscar implementar na empresa formas, né, formas jurídicas de que isso não aconteça mais ou se propague. Né? Pelo trabalho desempenhado pelo doutor André, pela doutora Ingrid, por mim, graças a Deus nós tivemos, né, sucesso nessa defesa dessa empresa, né, dessa cliente. A reclamatória trabalhista foi julgada completamente improcedente, ou seja, o vínculo de emprego não foi reconhecido e, por consequência, todas aquelas verbas também não foram reconhecidas. Né? No caso, o prestador de serviços acabou ainda sendo condenado, né, a pagar honorário de sucumbência, né, para os advogados dessa empresa, no caso a banca, né, e agora isso se encontra em via recursal. Né, e de minha opinião pessoal, do que foi colhido na instrução do processo, ou seja, tanto a testemunha dele, quanto a testemunha da cliente, né, quanto o preposto da cliente, tiveram assim, opiniões muito centradas podendo ser eventualmente substituído, já desfaz, né, aquela característica da pessoalidade que o senhor tão, de forma detalhada explicou agora no início, né, que ele não sofria punições, ou seja, se ele não comparecesse, ele apenas deixava de ganhar a diária dele, né, que ele oferia. Mas ele não era punido, ele podia voltar depois a prestar essa diária. Ou seja, não havendo subordinação, com uma onerosidade variável. Uma vez, se ele fizesse uma corrida no dia, ele ganhava R$7. Se ele fizesse 10, ele ganhava 70. Esse era o valor por corrida que era pactuado, né? Então, toda a colheita ali da prova testemunhal, e aí eu posso destacar que é o meio de prova mais eficaz nesse tipo de caso, né? Levou a essa conclusão, né, do magistrado que estava julgando o processo, e aí não teve outro meio senão sentenciar pela improcedência. E justamente por isso, por essa colheita, né, por essa instrução realizada, pela defesa realizada, nós cremos aí que esse quadro tende a se manter no julgamento em segundo grau. E importante falar também, doutor, que mesmo que a gente tenha essas sentenças procedentes, é comum que nós façamos a sustentação oral perante o tribunal, né? Então, não é porque a gente ganhou na primeira instância que a gente vai se esquivar de fazer a sustentação oral. Pelo contrário, a gente faz para que seja mantida essa decisão para o nosso cliente, né? Doutora Ingrid, a senhora teve um probleminha para entrar, entrou já no meio da nossa conversa, mas eu sei que a senhora ouviu bastante coisa do que a gente conversou, e a gente tratou aqui de uma situação, que são esses trabalhadores freelancers, né, que trabalham de vez em quando para a empresa, que prestam serviço quando querem, como o doutor Lucas bem ponderou, inclusive em relação a esse caso, que não sofrem nenhum tipo de punição. Mas eu queria entender, por um outro lado, que também não deixa de ser tema da nossa live, doutora, como que a justiça tem entendido a relação entre os motoboys que trabalham para aplicativos e os próprios aplicativos e a relação deles com o estabelecimento para qual eles entregam. Como que a justiça tem entendido isso, doutora? Exemplo de Uber, eu não estou aqui fazendo propaganda de ninguém, tá? Mas Uber, iFood, Pede Já, tem tantos, né, que nós temos hoje, Rappi, etc. Então, como que a justiça tem entendido essa relação dessas pessoas que prestam esse serviço, o estabelecimento comercial e o próprio aplicativo? Primeiramente, bom dia. A gente teve um probleminha aqui da internet para acessar. E, doutor, como o senhor bem explicou, a justiça precisa que haja o preenchimento de alguns requisitos para que aquela relação seja definida como uma relação empregatícia. Então, assim, Uber e Pede Já, eles podem ou não, dependendo da disponibilidade,
trabalhar quando quiserem. Então, assim, daí a gente já tem que um dos requisitos não são preenchidos. Algumas pessoas perguntaram na nossa última... que nós entramos, conseguimos fazer uma parte da live, e eu tive algumas perguntas assim, mas Ingrid, há necessidade do preenchimento de todos aqueles requisitos que vocês falaram? Tem, há necessidade, porque assim, pessoalidade, onerosidade, subordinação, alteridade e não eventualidade. Não havendo o preenchimento de não é uma relação de emprego. Então é isso que a justiça tem decidido. Por exemplo, eu trabalho com um aplicativo de entrega. Se eu estou doente de manhã, eu não vou trabalhar. Se eu fico bem, eu vou à tarde. Então, já perde o requisito de ter hora para entrar, ter hora para sair, que é um dos requisitos da relação empregatícia. E, por este motivo, a pessoalidade, por exemplo, eu entendo que há, porque o aplicativo fica no celular, mas eu trabalho quando eu quero. E se eu entregar, e se eu pensar desta forma, se eu entregar o meu celular para outra pessoa, a outra pessoa pode, porque o aplicativo não vai dizer obrigatoriamente tem que ser a Ingrid prestando aquele serviço. Uhum. Então, assim, a justiça ela entende assim, não houve o preenchimento de pelo menos não é relação de emprego. Ok, perfeito, então. Vamos abrir, então, para perguntas. Mais algum comentário, doutores, em relação a isso? Ou a gente pode abrir para perguntas? Eu só gostaria de frisar... Acho que pode abrir para perguntas, doutor. Eu gostaria só de frisar sobre a questão da... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Acredito que sim, né? Perfeito. Sobre essa divisão jurisprudencial, não necessariamente dos mototaxistas, né, ou dos entregadores de motofrete, mas relativo à questão do Uber, né, 99 e outros tipos de aplicativo, eu acredito que até pode ser a dúvida de muitas pessoas que estejam assistindo. Constantemente saem alguns meios televisivos decisões de tribunais regionais, né, que são um pouco discrepantes, ou seja, alguns tribunais regionais têm compreendido que há uma relação de emprego, né, outros não, mas é importante deixar claro que a maioria das turmas, e eu poderia dizer quase todas as turmas do Tribunal Superior do Trabalho, têm reiteradamente, né, pacificado de que mesmo os condutores de carro, não só os motociclistas, não têm vínculo de emprego com os aplicativos, né? E isso, justamente até ressaltando o que a doutora Ingrid falou, justamente por essa possibilidade de você trabalhar quando quer, né? Imagina, numa relação de emprego comum, né, onde a empresa exerce uma atividade financeira e depende de seus funcionários, né, para que a dinâmica de trabalho continue acontecendo, seria impossível, né, você admitir uma hipótese onde o trabalhador pode trabalhar um mês ou uma semana e na outra ao seu bel prazer e que isso não acontecesse. Né? Então, com toda a vênia até aos tribunais que entendem de forma diferente, aos tribunais regionais do trabalho, né? E eu creio transmitir também a opinião da banca nesse sentido, não compreendemos como de forma alguma pode haver uma relação de emprego entre o motorista de aplicativo e o aplicativo e o consumidor final ou no caso, ao tomador dessa diária, desse serviço exponencial. Então, eu gostaria de encerrar só fazendo realmente essa ponderação. Eu concordo com o senhor, doutor, e eu vejo assim, que no meu ponto de vista, ficam faltando não só um requisito da relação de emprego, mas para mim faltam 3 aí. Nós temos 5, né? Para mim, nessa relação dos aplicativos com as pessoas que prestam esse serviço, faltam 3 requisitos, que são a subordinação, que eu acho que não existe nenhuma subordinação, né? O aplicativo não dá ordem para ninguém. Pelo contrário, chega o chamado e se você quiser, você recusa. Né? O cara que está, ele pode recusar a corrida. Então não existe subordinação. Não existe também alteridade,
Porque o risco do negócio é do motoboy, o risco do negócio é do motorista de Uber. É ele que paga o carro dele, é ele que bota a gasolina, é ele que manda consertar, o risco é todo dele. Não, o risco não é do empresário, né? E o terceiro requisito que eu não vejo também aí é a não eventualidade. Porque, como vocês bem colocaram, o serviço pode ser eventual. Eu posso trabalhar de Uber só segunda, quarta e sexta, ou só nos finais de semana, ou só pela parte da tarde. Eu posso trabalhar todos os dias, né? Quem decide é quem está ali com o celular, o aplicativo na mão e que decide como é que faz a jornada dele, né? Então, e muitas vezes, como o doutor Lucas falou, a gente vê uma notícia assim, né? Conseguiu um vínculo de emprego com o Uber, conseguiu um vínculo de emprego com determinado aplicativo, né? Mas isso aí é uma decisão isolada e que os tribunais superiores não têm acatado essas decisões, né? Então, o nosso posicionamento, concordo com os doutores também, é de que não existe aí, não tem como, não tem menor cabimento reconhecer uma relação de emprego de uma pessoa que trabalha com aplicativo e o aplicativo ou e o estabelecimento comercial, né? Então, vamos deixar abertos a isso. Doutor. O senhor e o doutor Lucas falaram de algumas decisões e é muito interessante, porque a região norte e nordeste, eu procurei, eu ainda não vi nenhuma decisão dando o vínculo empregatício, ou dando a procedência do vínculo empregatício. Eu acho que eu achei 2 decisões do Sudeste, 3 do Sul. Uhum. E chegam no TST, realmente todas essas decisões são reformadas, até porque o TST entende que realmente não preencheu algum requisito, não há vínculo. O que eu vejo, doutora, pelas pesquisas que a gente faz de jurisprudência, e a gente sempre faz essas pesquisas para embasar as nossas defesas, é que o TRT3, que é o de Minas Gerais, e o TRT do Rio Grande do Sul, são os TRTs mais liberais que tem, assim, né? Então, eles têm uns posicionamentos meio diferentes do que a média dos outros tribunais tem, né? Mas que essas decisões, elas não se sustentam quando elas chegam nos tribunais superiores, né? Elas não se sustentam. Exatamente. Inclusive, doutor, eu até chuto dizer que, eventualmente, pela controvérsia dessa matéria, provavelmente esse entendimento ele vai ser sumulado, né? Ou ser objeto de edição de súmula por parte do TST, ou de algum tipo de julgamento repetitivo, né? Ou virar uma orientação jurisprudencial ou algo do gênero, né? Uma vez que as turmas, como já foi falado, tem essa tendência de não reconhecer, e aí frisa-se que, inclusive, normalmente o TST ele não reconhece as matérias porque ele não analisa os recursos. Nesse caso, da análise de vários processos que eu fiz, esses recursos, eles têm tido a transcendência, ou seja, eles têm sido analisados no mérito, né? Então, o TST está falando ali sobre uma questão de mérito, né? Ele está dizendo não há, e o fundamento de que não há é esse. Né, para que eu já vi argumentações de contrário dizendo mas é porque o recurso não chega a ser conhecido, né, e aí por estar sendo denegado o segmento, né, eventualmente se mantém a decisão do tribunal de origem, né, e aí não é bem assim. O TST tem entrado no mérito e tem decidido dessa forma. E aí também para fazer uma ponderação de que às vezes o brasileiro, né, ele acha, mas poxa, isso é coisa da justiça do trabalho daqui, em outros lugares do mundo isso não aconteceria. Pessoal, se vocês pesquisarem um pouco em alguns grandes portais de notícia, essa questão do Uber é mundial. Nós temos decisões, e eu também estava vendo semana passada, da Inglaterra, onde houve o reconhecimento de vínculo, dos Estados Unidos, né, onde essa briga ela é muito maior. Tem estados que você, apesar de não ter uma justiça especializada do trabalho, né, mas se conhece da matéria trabalhista pelos tribunais comuns, né, pelos juízos comuns,
há o reconhecimento, em outro estado não tem nem essa possibilidade, é vedado por lei. Né? Em outro não há disposição sobre a questão, então realmente fica ao alvitre aí do juiz decidir se sim ou se não. No outro, pela cultura daquele estado específico, nem se cogita. Né? A gente estava até conversando de que as relações de trabalho nos Estados Unidos elas são muito voltadas ao freelancer, né? Já é uma questão de common law, né? Ou seja, todo mundo sabe que aquele negócio vai ser pago por diária e daquela forma. E tá bom para o trabalhador e tá bom para quem está tomando o serviço dele. Né? Então nem se discute uma relação de emprego. Né? Então era somente esse comentário. E sem a necessidade, de assinatura de contrato, que é para a gente um absurdo, né? Porque as nossas relações aqui sempre tem que ter um contrato assinado, porque senão, não, eu não falei, não, você falou. E o doutor André sempre comenta muito isso com a gente, né, doutor André, que aí o que se fala, o que se acorda é sempre cumprido. E o que a gente faz aí na banca, não só nesses tipos de caso, mas a gente, até como advogados, a gente prioriza que seja feito contrato em qualquer relação, né? Porque isso é uma questão que existe no Brasil, né, de ter contrato para tudo. Então, a gente prioriza essa elaboração de contratos, né? Por exemplo, nesse caso dos motoboys, a gente já elaborou o contrato de freelancer, né, em que eles assinam o contrato, o empregador assina o contrato, né, por mais que a gente entenda que na Justiça do Trabalho existe o princípio da primazia da realidade, ou seja, o que vale é a realidade da situação fática, né, mas mesmo assim a gente elabora contrato para todos os tipos de relação de trabalho, seja qual for ela, né, terceirizado, freelancer, qualquer forma de relação de trabalho, a gente sempre prioriza aí na banca deixar o contrato assinado, elaborar o contrato, né, e fazer um contrato individual para cada caso, né. Então, a cada caso que nos é demandado, a gente colhe as informações, né, o doutor Lucas esses dias fez um contrato disso, colhe as informações e faz o contrato de acordo com o que as partes realmente desejam. Né? Mas, gente, foi muito boa a live, muito bom reencontrar vocês, né? Nesse ambiente, a gente sempre se encontra, mas não fazendo live, né? Nossas lives são semanais, para que fique bem claro para quem está nos assistindo, nós fazemos todas as quintas-feiras as nossas lives, tá? Então, na semana que vem teremos novamente a nossa live, tá? E na semana que vem, eu vou aproveitar aqui, doutores, para fazer a chamada para a live na semana que vem, porque na semana que vem nós vamos ter um tema extremamente interessante. Um tema que está sendo demandado dentro da banca por quase todos os nossos clientes e um tema que gera muita dúvida e muita especulação sobre ele. Tá? Inclusive o que vai ser falado na live, a gente não tem uma solução única e que seja duradoura para informar para quem estará assistindo a live na semana que vem. O que nós vamos fazer são comentários e posicionamentos da justiça sobre o tema. E o tema da semana que vem, ele vai ser o seguinte: o empregado se recusa a tomar a vacina do Covid. Eu posso demiti-lo? Isso gera discriminação? A dispensa pode ser por justa causa? A dispensa pode ser uma dispensa sem justa causa? Como que a justiça e como o direito brasileiro tem entendido isso? E isso eu acho que é o que mais a gente gosta dentro do direito, quem advoga, quem tem essa veia de advogado, o que mais gosta dentro do direito é isso. É porque a lei, ela está em constante mutação, né? Então, hoje a gente tem uma decisão, amanhã a gente tem outra, e surge um caso extremamente interessante, como vai ser esse caso que nós vamos comentar da semana que vem, que é um caso novo, né? As pessoas estão se recusando a tomar vacina, e aí o empresário que, por exemplo,
pode ter até um tipo de comorbidade, ou pode estar naquele grupo de risco, ou pode ter várias pessoas dentro da empresa que estão no grupo de risco, e eu quero, na verdade, eu quero proteger essas vidas que estão dentro da minha empresa. Então eu posso dispensar essa pessoa que se recusa a tomar vacina, eu posso exigir que ele me mostre o cartão de vacinação dele, eu não posso exigir. Então é um tema muito interessante que nós vamos tratar na quinta-feira que vem, na nossa próxima live. Perfeito. Tá bom? E o que cada região está decidindo, né, doutor André? Exato. E aí a gente entra nessa questão, né, doutora? Porque às vezes a gente tem, como a doutora Ingrid bem falou, às vezes a gente tem um posicionamento na região norte, né? Porque o que nós temos diante dessa situação do Covid, só para ambientalizar para a próxima live? Cada região tem enfrentado o Covid de uma maneira. Cada governador tem feito seu decreto. Cada região tem a sua particularidade quanto ao número de casos, ao número de mortes. Nós tivemos aí na região norte uma coisa que nós não tivemos no resto do Brasil inteiro, até por sermos um país continental, que foi a morte não pelo Covid, mas a morte pela falta do oxigênio, né? Então, como que a gente vai enfrentar? A gente não, por isso que existem essas decisões diferentes, como a doutora Ingrid está falando, né? A região norte decide de um jeito, a região sudeste decide de outro, a região centro-oeste decide de outro, porque os casos de Covid estão bem tranquilos, a gente tem hospital sobrando, tem leito sobrando, vacina suficiente para todo mundo, o que não é realidade em alguns outros estados, que faltam vacinas, o estado como o nosso Amazonas, que nós tivemos problema de falta de oxigênio, porque as usinas de oxigênio não conseguiam cumprir tudo que estava sendo demandado deles, e nós não tínhamos como pegar oxigênio do nosso estado vizinho aqui, não tinha como pedir do Pará, ou porque nós não temos ligação, né, entre os estados. Nós vivemos em um estado em que o nosso meio de ligação ele é fluvial, né? Então ele é fluvial com todo o país. Nós não temos rodovias que nos liguem ao Brasil inteiro, né? E mesmo que tivéssemos essa rodovia, a distância que nos separa dos outros estados ela é muito grande, né? Então nós temos esse problema de logística dentro do estado do Amazonas, né? Então esse vai ser um tema extremamente interessante, que a gente vai tratar na semana que vem. Esperamos que todos vocês estejam presentes, esperamos que vocês consigam visualizar a nossa live e compartilhem essa nossa live com as pessoas que vocês acham que têm interesse sobre esse tema, tá? Gente... E se tiverem dúvida, já podem mandar, né, doutor André? Sim, todas as dúvidas que vocês tiverem, pode mandar no direct pra gente, que nós ficamos sempre de olho aqui no nosso Instagram, tá? Para solucionar as dúvidas, para tentar auxiliá-los, na verdade, nas dúvidas que vocês tenham. Mas, mais uma vez dizendo, o que nós falamos, a gente fala embasado na lei, mas podem haver posicionamentos diferentes. O bonito do direito é isso, né? Doutores, muito obrigado pela presença. Que bom que o Instagram e a internet nos permitiu fazer essa live hoje, né? Na semana que vem teremos essa nossa live extremamente interessante e estejam preparados para essa live. Procurem as jurisprudências e vamos discutir essas jurisprudências aqui na live, porque o tema vai ser extremamente interessante. Perfeito. Tá bom? Com certeza, doutor. Muito obrigado, gente, e até semana que vem.